Bicheries, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, a Pro está bem. Estamos voltando hoje com os assuntos de farmacologia, daremos continuidade àquilo que nós começamos e eu falei que seria realmente uma série sobre farmacologia. Para você que já fez farmacologia, vai ser um reforço. Para você que ainda não fez farmacologia, vai ser um momento especial para que você consiga assimilar, aprender, entender e esperar o momento tão delicioso dessa matéria. Quando chegar, vai ser muito fácil, porque você já vai ter uma noção grande, você já vai ter assistido com a gente, então vai ter mais facilidade para adentrar, né, nesses conteúdos. Então, vamos lá, preste atenção. Hoje eu vou falar sobre as divisões da farmacologia. O que seriam as divisões da farmacologia? Seria mais ou menos o que a farmacologia é e como ela se apresenta para a gente. Lembra que lá nos primeiros vídeos eu comecei falando para vocês que quando eu falo de farmacologia, eu estou falando da ciência que para estudar desde o processo químico, a formação do processo químico, né, princípio ativo da medicação, a via que a gente vai administrar essa medicação, como essa medicação vai se comportar dentro da gente, e aí tem o metabolismo de primeira passagem, metabolismo de segunda passagem, que a gente fala também sobre farmacocinética e farmacodinâmica, dinamismo, também falei sobre isso. E agora a gente vem para esclarecer o que seria uma farmacologia clínica. Quando o médico fala assim para você, e aí, qual é o caminho, né? Qual é a farmacologia clínica que esse paciente vai seguir, está seguindo? Lembre que a gente é testado o tempo inteiro na nossa área. Aí, a gente sabe que a farmacologia clínica é o caminho que o médico traçou, é o plano terapêutico que o médico traçou para que esse paciente ande sobre ele. Para que esse paciente consiga se reabilitar, para que esse paciente consiga se curar, para que esse paciente faça seu plano terapêutico. Traduzindo, o paciente só pode fazer acontecer o plano terapêutico se ele tiver uma prescrição médica. Entende? Então, a gente precisa ter uma prescrição médica legalizada, com carimbo, com a assinatura do médico, com o nome do médico, com o nome da medicação, com data de validade, tá? A farmacologia clínica, ela tá ali dizendo para o paciente, você vai fazer o uso de X medicação. É a forma legal que o paciente tem de adquirir essa medicação. Existem medicações que são controladas. E aí, a cor da receita vai mudar. Então, eu tenho receita rosa, eu tenho receita amarela, eu tenho receita branca, eu tenho receita azul. E existem algumas receitas que, quando o paciente vai entregar para pegar a medicação, essa receita tem que ficar retida. Precisa ficar retida. Por quê? Por conta da medicação que ele faz uso. Quem nunca foi comprar um antibiótico? E aí a receita ficou retida e a atendente farmacêutica teve que colocar seu CPF ou seu RG. Entende que tudo isso faz parte da farmacologia clínica? Então, quando eu falo de farmacologia clínica, eu estou dizendo, é o caminho de forma legal que o médico abriu a porta, o plano terapêutico, dizendo para esse paciente quais são as medicações ou a medicação que ele fará uso, que nesse intermédio aí essas medicações irão curar, reabilitar, ou às vezes o paciente vai fazer uso dessas medicações para o resto da vida. Entenderam isso? Lembre que o paciente tem que estar ciente da medicação que ele faz uso. O paciente ele precisa saber quais são os efeitos colaterais, se tem efeitos colaterais e quais são. Outra coisa importante, que mesmo que o médico pergunte na sala, quando você for administrar, você precisa saber o senhor é alérgico a X medicação? Vamos imaginar uma medicação assim bem, né, corriqueira, dipirona. Quantos pacientes você já ouviu falar que tem? Quantos amigos, familiares, vizinhos, você já ouviu falar que tem alergia à dipirona? Então, assim, por mais que esse paciente faça uso
há vários meses ou até anos, se ele chegou na assistência e você vai administrar a medicação, é nossa obrigação, quanto profissional da área da saúde, antes de administrar a medicação, perguntar: o senhor é alérgico a X medicação? Por quê? Porque eu sei que a medicação pode apresentar efeitos colaterais e esse paciente pode entrar em um quadro clínico mais grave. Certinho? Então, recapitulando, farmacologia clínica é o caminho que o médico abre, a porta que o médico abre para que o paciente use de forma legalizada as medicações prescritas e sigam as orientações do médico. Vale ressaltar que o paciente vai ouvir o que o médico fala e vai voltar para mim, para você, e perguntar tudo de novo. E a gente, com toda a paciência do mundo, entende que é uma necessidade do paciente e que eu vou ter que parar e explicar tudo certinho. Horário que o paciente vai fazer uso, qual é a miligramagem da medicação, se tem algum efeito colateral. Por exemplo, existem antibióticos que mudam a coloração da urina, que mudam o cheiro das fezes. Se eu tenho um paciente bem informado, se eu tenho um paciente que ele sabe o que ele está tomando e quais são os efeitos que a medicação pode fazer dentro dele, eu tenho um paciente fidelizado no tratamento. Para o que é um paciente fidelizado no tratamento? É um paciente que ele não vai abandonar o tratamento porque ele se espantou porque a cor da urina mudou. Ele se espantou porque a cor das fezes, o cheiro das fezes mudou. Não, a enfermeira me falou que essa medicação vai mudar o cheiro das minhas fezes. Não, a enfermeira me falou que vai mudar o cheiro da minha urina. Então, o médico abre o leque, abre a porta, prescreve a medicação, dá a receita. Paciente, às vezes, vem até a gente para tirar dúvidas, a gente explica tudo bonitinho. E quando ele chega lá na porta final, para comprar a medicação, às vezes, ele ainda vai perguntar novamente ao farmacêutico. E o farmacêutico vai falar tudo que o médico falou, tudo que eu falei, que você falou, ou ele vai falar novamente. Ok? Mas enfermagem é isso. Enfermagem é cuidar. Lembre disso. Outra coisa, farmacocinética. Se eu administrei a medicação, essa medicação vai ter que correr dentro do meu corpo. Entendem isso? Então, é o caminho que a medicação faz dentro do corpo da gente. E eu preciso estar ciente aonde essa medicação vai ser metabolizada. Eu preciso estar ciente aonde essa medicação vai ser biotransformada. Eu preciso estar ciente qual é o órgão que vai expandir, vai jogar essa medicação para o meu sistema circulatório. Do sistema circulatório vai se espalhar pelo corpo inteiro. Metabolismo de primeira passagem e de segunda passagem. Então, é a farmacocinética. Ok? É o caminho que a medicação faz dentro da gente até a gente conseguir eliminar. Quais são as vias de eliminação? Suor, urina, fezes, leite materno. Leite materno. Então, existem medicações que quando a gente está amamentando ou gestante, a gente não pode fazer uso porque vai direto para o sistema circulatório do bebê. E aí você tem que lembrar que o bebê ele não está 100% formado para poder receber essa quantidade de medicações. E isso pode acarretar prejuízos, tanto dentro do útero da gente, quanto fora, a gente amamentando ele. Então, existem medicações específicas para a gestante ou para a lactente. Para o que é lactente é a mulher que está amamentando. Ok? Então, lembre que esse processo de eliminação das drogas, das medicações, eu tanto posso fazer através do meu suor, do leite materno, da urina. Qual é o termo técnico para urina? Diurese. Ou das dejeções. O que são dejeções? Fezes. Captou? Muito bem. Anota tudo. Anota até a minha respiração. Bora lá. Farmacotécnica é a forma que eu preparo essa medicação. Como essa medicação foi preparada, armazenada, a temperatura, conservada. Presta atenção, gente, que isso aqui é importante. Eu preciso, principalmente, ter uma atenção redobrada para o idoso.
Porque eu estou falando de conservação. Claro que se eu estiver em um hospital, existem farmácias. Existe a farmácia central, existe a farmácia satélite, que é a farmácia que está bem pertinho da gente, que dispara os pacotinhos já das medicaçõezinhas prontas para a gente administrar. Mas se o paciente estiver na casa dele, ele vai receber alta e ele vai precisar continuar fazendo uso das medicações. Como é que ele vai conservar? Aonde que ele vai conservar? Então, eu preciso orientar meu paciente a não conservar em cozinha, não conservar em banheiro, lugar quente. Cozinha é um lugar quente. Banheiro é um lugar úmido. Automaticamente, são lugares que eu preciso excluir. Eu preciso conscientizar o meu paciente que o lugar ideal é em uma área da casa dele que a temperatura seja legal. Porque eu sei que a temperatura ou até a luminosidade pode alterar quimicamente a medicação. Existem outras medicações que a gente precisa armazenar dentro da geladeira. E que eu preciso dizer para o paciente que, no lugar onde ele vai colocar a caixa de isopor com a medicação, dentro da geladeira, tem que estar tudo vazio naquele lugar. Só pode estar a caixa de isopor com a medicação. As outras prateleiras da geladeira, ele pode armazenar o alimento dele normal. Mas na prateleira que eu vou colocar a medicação, só ela. Quer ver? Medicação que paciente oncológico faz uso. Vamos dar o nome de uma, Filgastrin, por exemplo. Então, quando o paciente recebe essa medicação, para que serve essa medicação? Ela serve para estimular o sistema imunológico. Só que ela não pode ser armazenada nem no quarto, nem no banheiro, nem na cozinha, nem na sala, nem no sótão, tem que ser armazenada dentro da geladeira. Ok? Pronto. E aí a paciente vai levar essa medicação para casa. Ela fez a quimioterapia hoje, vai levar essa medicação para casa e ela vai armazenar temporariamente durante os 7 dias de uso. Vai armazenar onde? Dentro da geladeira. Conservação da medicação. Porque eu sei que se ela guardar em qualquer outro lugar da casa, as propriedades químicas da medicação vai perder. A medicação não vai fazer o efeito desejado pelo médico, pelo oncologista que prescreveu. Imunofarmacologia. Imuno de imunidade. Farmacologia é a ciência que estuda as propriedades químicas e físicas das medicações. Se eu estou dizendo que é de sistema imunológico com farmacologia, são as medicações que a gente utiliza para fortalecimento ou até destruição do sistema imunológico. E aí eu te pergunto, será que existem medicações capazes de destruir o sistema imunológico? Eu creio que sim, Sabe por que eu te falo isso? Quimioterapia. Quimioterapia, ela não é seletiva. Para o que seria um quimioterápico seletivo? É aquele quimioterápico que quando a gente administra, ele olha para a célula do câncer e ele vai atacar a célula do câncer. A quimioterapia, quando a gente administra no paciente, percorre o corpo inteiro. Então, tudo que é célula, ela sai matando, ela sai destruindo, incluindo as células do câncer. Então, o que é que acontece? Quando o quimioterápico chega no sistema circulatório, ele sai destruindo os glóbulos brancos. Automaticamente, o sistema imunológico do paciente cai. Aí eu vou te dizer um negócio. Se o sistema imunológico, que é o sistema capaz de proteger o corpo contra a invasão de micro-organismos, vírus, fungos, bactérias e protozoários, capazes de provocar patologias, pausa. O que é patologia? É o estudo das doenças. Se eu tenho um paciente imunossuprimido, ele é um paciente totalmente vulnerável a adquirir o quê? Patologias.
Então, preste atenção que os pacientes imunossuprimidos, geralmente, eles vão a óbito pelas doenças oportunistas. Começa com a gripe, que evolui para uma bronquiolite, para uma bronquite, para uma pneumonia, e aí vai evoluindo, daqui a pouco o paciente está com sepse. O que é sepse? Infecção generalizada. Mas ele começou com a gripe, uma infecção do trato respiratório, e do nada, pá, se espalhou. E o que foi que aconteceu? Ele estava tomando uma medicação, diminuindo o sistema imunológico dele, ou ele já é um paciente imunossuprimido, mesmo que ele não seja oncológico. Dê exemplos de pacientes imunossuprimidos. Paciente que é portador de lúpus, paciente que é portador de HIV/AIDS, são pacientes imunossuprimidos. Pacientes oncológicos, pacientes imunossuprimidos. Então, esses pacientes fazem uso de medicações que tanto estimulam o sistema imunológico, como deprimem o sistema imunológico. O paciente precisa saber disso? Precisa. Por quê, Pro? Como é que eu vou justificar a minha paciente oncológica, vamos dar o nome de Dona Maria. Dona Maria é portadora de câncer de mama. Vamos falar do câncer de mama, porque a gente está onde? No Outubro Rosa. Pronto. Dona Maria vem fazer a quimioterapia e ela vai levar para casa uma caixa de isopor com medicações que ela irá administrar subcutânea, pela via subcutânea, 2 dias depois da quimioterapia. Ela vai olhar para a minha cara e ela vai dizer: por que eu tenho que tomar essa medicação? Por que todo dia eu vou ter que me furar? Entende que não é só dizer ao paciente: você vai tomar, você vai fazer uso, você vai fazer a medicação acontecer? Não, eu tenho que justificar meu paciente por quê. Então, eu vou dizer: Dona Maria, a senhora fez a quimioterapia hoje, a senhora vai levar para casa X medicação, a senhora precisa armazenar dentro da geladeira essa medicação, na prateleira da geladeira que a senhora for guardar, tudo vazio, só a medicaçãozinha, e a senhora vai contar daqui a 2 dias. Então, se a senhora está fazendo a quimioterapia hoje, quarta-feira, sexta-feira, a senhora vai começar a fazer o uso da medicação. Vai se administrar ou vai pedir para que alguém da família, se tiver alguém da área da saúde, melhor, administre essa medicação na senhora. Para que serve essa medicação, Dona Maria? Para estimular o seu sistema imunológico, para fortalecer o seu sistema imunológico, porque a quimioterapia, ela debilita a senhora. A quimioterapia, ela tanto mata as células do câncer, como ela também mata as células de defesa do corpo. Você está entendendo como é necessário essa comunicação com o paciente? Paciente não é nosso filho. Filho, eu falo, você não vai e acabou. Vocês sabem disso, né? Não vai, ou vai, está liberado. Filho é uma coisa, paciente não é nosso filho. Então, o paciente ele precisa entender o porquê que ele está fazendo uso da medicação, para que ele está fazendo uso da medicação, quais são os efeitos que essa medicação pode causar dentro dele. E caso o organismo dele realmente tenha incompatibilidade total, o paciente precisa ser orientado a voltar ao médico e falar: não estou conseguindo me adaptar a X medicação, estou sentindo esses efeitos colaterais, e automaticamente o médico vai viabilizar uma outra farmacologia para que o paciente, um outro fármaco, para que o paciente faça uso. Entenderam isso, gente? Então, quando eu falo de... Observe que as divisões da farmacologia, uma depende da outra. Nada na farmacologia pode ficar solto. Por quê? Porque eu estou trabalhando com química. Então, eu tenho que deixar tudo extremamente amarrado, tudo extremamente
claro para o paciente, para que não haja dúvidas, e mesmo se houver dúvidas, ele tenha confiança de voltar a você e falar, não entendi o que você falou, me explique de novo, o que eu entendi está certo? E a gente, com toda a paciência do mundo, para explicar, porque eu sei que o paciente está fazendo uso de uma medicação. E medicação é química. Medicações também causam dependência. A gente tem o costume de achar que só as drogas causam dependência química. Não. Existem medicações que causam dependência química. Então, o médico ele vai suspendendo aos poucos, vai diminuindo a porcentagem de medicação aos poucos, a ponto de suspender geral. Ok? Farmacognosia é a identificação dos princípios ativos. O que é princípio ativo? Princípio ativo é a química que faz a medicação ter efeito dentro do organismo do paciente. E essas medicações podem ter um princípio ativo só isolado, como ele pode ter 2 princípios ativos. O que seria uma medicação com um princípio ativo? A medicação que só serve para uma coisa, para uma finalidade. Sedativo, só seda. Sedativo não é analgésico, não é antitérmico. Entendem isso? Então, quimioterapia só serve para quimioterapia. Você nunca ouviu dizer, paciente está com febre, vai lá, menino, fazer uma quimioterapia? Nunca. Então, quando eu falo de farmacognosia, eu estou dizendo que é a medicação, uma medicação, que pode ter uma química com uma finalidade terapêutica, ou pode ter mais de um princípio ativo. Exemplo, ibuprofeno serve para quê? Ibuprofeno serve para dor, infecçãozinha instalada e febre. 3 princípios ativos. Dipirona, dor e febre. 2 princípios ativos. Você está entendendo? Então, eu posso ter uma medicação com um princípio ativo só, isolado, é aquela que só serve para uma coisa, e eu posso ter medicação que tem 2 ou 3 princípios ativos, que serve para tratar 2, 3 sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Certinho? Farmacodinâmica é o mecanismo de ação. Volto a dizer, se eu tomo uma medicação e lá está dizendo que é para dor, ou lá está dizendo que é um quimioterápico, e não tá tendo ação, não está fazendo o efeito que eu quero que tenha, é porque ela não tem princípio ativo. Princípio ativo é a química que faz a medicação fazer efeito. Farmacodinâmica é exatamente isso. É quando esse princípio ativo ele começa a agir no corpo do paciente. Então, quando a medicação faz efeito, quem está com dor de cabeça, cefaleia, a dor de cabeça diminui. Quem está com ansiedade, a ansiedade diminui. Você está entendendo isso? Então, é a forma que a medicação age dentro da gente. Como é que a medicação está agindo? Quais são os efeitos que a medicação pode causar? Pode causar efeito colateral, efeito rebote? Então, eu estou falando de farmacodinâmica. É o mecanismo de ação dessas medicações. Dúvidas até aqui? Eu espero que não. Vamos agora para o tape 2. Segura aí.